Senhoras e senhores, estamos de volta. Agora sim, acabou a Copa do Mundo. Agora a gente volta para o planeta Terra, porque tem assuntos. Eu também estou com a camisa do Rei Pelé, os dois. A gente volta para falar do dia a dia, do futebol nosso. Daqui a pouco vai começar a temporada brasileira. E aí a gente acabou de botar um vídeo outro dia aí, há 2 dias atrás, falando dos reforços do São Paulo, das saídas e tal. Essa é um segundo passo do negócio, porque a história é a seguinte: vazou a lista de reforços do São Paulo. E isso que a gente vai debater aqui com vocês, falar quem são esses caras e debater. Mas antes, Arnaldo, vamos falar do. Faltavam 3 caras para saírem ainda, daquela lista de monte de que saiu. 3 para sacramentar a saída. Estão sacramentadas agora. Léo Pelé está indo para o Vasco. Igor Gomes está indo para o Galo. Nicão indo para o Cruzeiro. Isso. É isso? O Tudo mais surpreendente para mim interno. é a do Léo. O São Paulo vende o carro, os direitos, é isso? Assim, entrega os direitos. Não, vende, né? Vende. Na verdade, assim, são 3 casos diferentes. O Léo, vamos começar pelo Léo, que talvez seja o mais surpreendente, mas na verdade, como a gente adiantou aqui no vídeo, a informação é que o São Paulo, nessa reformulação monstra, é tipo trocar o time inteiro, dos titulares na cabeça da diretoria e do Rogério, abriria mão de 2. Então, esse é o segundo, Reinaldo e Léo, aquele lado esquerdo, certo? E estava faltando um titular, né? Então, é o Léo, que, explicamos aqui, só não saiu no meio do ano passado, no meio desse ano, né, mano? Parece que está passado ainda, no meio desse ainda ano. Nesse ano. Antes daquele jogo com o Ceará pela Copa Sul-Americana em Fortaleza, porque o São Paulo bateu o pé porque o empresário do Léo nem queria que ele fosse para Fortaleza. Então, o São Paulo ali e tal, não sei o quê, olha, não, tem proposta da França, então o São Paulo entrou num acordo com o empresário e com o jogador no seguinte aspecto: acabando o ano, qualquer boa proposta que seja boa para o clube e boa para você, a gente te libera. Perfeito. E o São Paulo ficou falando daquela possível volta da proposta francesa, que não aconteceu. O que aconteceu, o que está acontecendo agora no mercado brasileiro, são os clubes SAF contratando jogadores, né? Então, o Vasco, que tinha contratado o Pedro Raul do Goiás, driblando o Corinthians, fez uma proposta de 3 milhões de dólares pelos direitos do Léo, e o São Paulo vai negociar o jogador. Em definitivo, com o Vasco por 3 milhões de dólares, que era mais ou menos o valor que o São Paulo iria negociá-lo lá com o futebol francês, né? Então, o Léo é uma venda de direitos, né? Então, entra para o clube Pelo menos entrou uma grana. Menos mal. Entra uma grana. O Igor Gomes está encerrando o contrato e, portanto, indo para o Atlético Mineiro. Eu acho que isso aí já estava meio determinado, né? Sem grandes novidades, certo? Não, mas tem uma novidade sim, porque o contrato do Igor Gomes acaba em março, né? Então, que o Atlético assinou o pré-contrato com ele e buscava antecipar a chegada do Igor Gomes para janeiro, para pré-temporada e tudo mais. E aí o São Paulo negociando alguma compensação, né? Se abateria no pagamento do Rafael goleiro, se conseguiria o empréstimo de algum jogador. No final das contas, o que está sendo acordado é que o São Paulo fica com 15% dos direitos federativos do Igor Gomes. Certo. Então, por exemplo, numa eventual venda do Atlético para outro time, ou para outro clube, ou para fora, o São Paulo fica com 15% dos direitos, para liberá-lo antes do tempo. Essa é a novidade, mas também é um cara que reforça outro clube brasileiro. É aquilo, né, Tironi? A reformulação vai reforçando times brasileiros que vão disputar o mesmo campeonato que o São Paulo, o Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai vendo o que vai dar. A lei do ex estará solta em um monte de jogo do São Paulo. E por fim, o Nicão, que vai por empréstimo por Cruzeiro. Tinha aquela questão de São Paulo vai pagar salário, não vai pagar salário. Parece que não vai pagar salário. Segundo a diretoria do São Paulo, isso não vai acontecer. O Nicão não é tão simples, porque o São Paulo não contratou o Nicão do Atlético Paranaense, né? Para entender. O São Paulo contratou o Nicão do Nicão.
Então, o que acontece nessa situação? O cara, as luvas, como não tem pagamento pelos direitos federativos, as luvas, o cara acerta o salário e mais luvas. E aí normalmente, você coloca diluindo as luvas no salário mensal. Então, fica com aquele salário desse tamanho. É mais ou menos o Dudu no Palmeiras. São esses casos, né? Então, o salário do cara é um dos maiores, porque as luvas estão embutidas mês a mês. No jogo, teria. E aí a discussão é se o Cruzeiro pagaria integralmente esse salário barra luvas, nesse período de 1 ano de empréstimo, ou se o São Paulo pagaria pelo menos as luvas separadas do salário. Essa é a discussão. Segundo a diretoria do São Paulo, o Cruzeiro vai pagar integral, inclusive as luvas, além de pagar 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo do jogador durante 1 ano. Então o Nicão vai para o Cruzeiro, já está em Belo Horizonte por 1 ano. Também entra uma grana. Mas é o tem 10, são 11 jogadores agora, 11 jogadores dos 33, literalmente 1/3 do elenco já saiu do São Paulo. Tem aquela questão de o Cruzeiro tem o direito de oferecer uma proposta para... Sim, para comprar os direitos ao final do empréstimo de 1 ano. Ainda a ver, né? Porque Léo, Igor estão indo em definitiva, aí lei do ex, tal, não sei o quê. Ainda a ver se, por empréstimo, o Nicão não enfrenta o São Paulo nesse período. É o mais provável, entendeu? Que não enfrente. Porque ele está emprestado. Os outros dois vão em definitivo. Aí tudo bem. Tá. Muito bem. 11 jogadores, tipo um time inteiro que saiu do São Paulo. Um time inteiro. E, por enquanto, chegou só um time de... metade de um time de futsal. Chegaram 3 caras, os oficiais, né? O Wellington Rato, que foi confirmado. Quem mais? O Rafael goleiro e o Pedrinho atacante. E o Pedrinho atacante. Esses caras chegaram, porém, vazou a lista de quem o São Paulo quer, certo? Daqui para frente. Então, faltam quantos? Eram 9, faltam 6. Exatamente. 8 ou 9, 6 ou 5. 5 ou 6, né? 5 ou 6. E os nomes já estão na praça, não é que vazou, foi vazando 1 a 1, né? Foi vazando 1 a 1, exatamente. Vamos lá, vamos por setor. Eu vou falar a posição, você fala se vai contratar ou não. Tá bom. Goleiro. Não, já tá. Aliás, um dos 2 mais experientes ainda deve sair, ou Felipe Alves ou Jandrei. Tá. Então fica Rafael, Felipe Alves ou Jandrei e o Yang. O Thiago Couto foi pro Juventude. Goleiro não virá mais. Lateral direito. Não, fica como tá. Igor Vinícius, Rafinha, Orejuela pode permanecer. Meu pai do céu. Garotinho. Ninguém quer comprar o bichinho. E ainda tem talvez a volta do Moreira depois que joga nas duas, então lateral direito esquece. Tá. Zagueiro. Vai precisar. Vai precisar. São Paulo tem 2 zagueiros hoje? 3? O São Paulo tem, para começar literalmente o ano, assim, só o Ferrarese. Então, o São Paulo tem o Ferrarese, lembrando que tem contrato só até o meio do ano, certo? O Arboleda, que se reapresenta no início do ano, depois daquela grave lesão, está de férias por conta da Copa do Mundo. Aí tem o Beraldo, que está treinando, mas vai defender a seleção sul-americana no começo de janeiro, a seleção brasileira no sul-americano no começo de janeiro. Tem o Walsh, que depois de 3 anos está fazendo a pré-temporada inteira, mas não tem ainda a confirmação se conseguirá jogar, né, num bom nível. E o Diego Costa, que teve que passar por uma cirurgia no joelho depois do tratamento convencional não ter dado resultado lá no final do ano passado. Portanto, não tem zagueiro, né? Vai ter que contratar. Vai ter que contratar. Aí não tem jeito. E aí pelo menos 1, mas muito provavelmente 2, com a saída do Léo Pelé para o Vasco, né? Certo. Então 2 zagueiros. Esses não tem nome ainda. Tem nome, sim. Quem? Vazou ontem, é um nome antigo, o Alan Franco. Não confundir com o Alan Franco, muita gente estava confundindo com o Alan Franco do Equador, que jogou a Copa do Mundo como reserva no meio de campo, era do Del Valle, jogou no Atlético Mineiro, não deu muito certo. Então todo mundo, Alan Franco, não. O Alan Franco que o São Paulo está tentando contratar é um zagueiro argentino que joga na Major League Soccer, que tinha sido indicado por o Crespo lá atrás.
O São Paulo tenta contratar esse jogador há mais ou menos 3 anos. 2 anos, vai, para ser mais... Então é um zagueiro de boa saída de bola, não é um zagueiro alto, como os zagueiros argentinos, Tironi. É meu tamanho, sabe? Bonitão, Sim, assim? sim, sim. Bonitão, 1,83 m, tal, aquela coisa. E que já foi avalizado também pelo Rogério já das outras vezes, mas o São Paulo não tinha recurso. Agora o contrato meio... Porque tem essas as situações da Major League Soccer, muitos contratos terminando no final desse ano, que a temporada é mais ou menos como a nossa. Uhum. E aí o São Paulo está tentando, enfim, fechar o Alan Franco, zagueiro argentino, para ser um dos seus zagueiros na temporada. Zagueiro argentino baixo me lembrou o Amelli, mas tudo bem. Exatamente. Exato. Então tá. Então esse é um nome. Tem mais algum outro nome? Então, o outro zagueiro que eu acho que pode ser, nós vamos chegar na conta, que eu acho que depende muito da resposta do Alce nesses primeiros treinos, sabe, da pré-temporada, Sim. e da evolução da recuperação da cirurgia do Diego Costa para saber a urgência, mas eu acho que, mesmo que o Rogério queira de novo começar o ano jogando com linha de 2 zagueiros apenas, linha de 4 atrás, eu acho que para a temporada o São Paulo vai precisar de mais um zagueiro. Se não for agora, até o Campeonato Brasileiro. Então não tem esse segundo nome da zaga ainda. Meio campo. Pulou a lateral esquerda? Não, lateral esquerda. Vai precisar. Vai. É aquilo que a gente falou. Com a saída do Reinaldo, a primeira tentativa vai ser aproveitamento do Lisiero nesse setor, como Certo. alternativa ao Wellington, mas assim como a zaga é um ponto de atenção, e também, se não for agora, o São Paulo, se tiver uma oportunidade, chegou a se interessar pelo Bidu, que está indo para o Corinthians, jogou no Cruzeiro, pelo René, do Internacional, que poderia ser trocado pelo Igor Gomes, aí o Igor Gomes foi pelo Atlético. Então, o zagueiro canhoto e o lateral esquerdo, reserva, seriam as reposições para Léo e Reinaldo, estão sendo ali, não são urgentes, mas estão no radar, digamos assim. Então não tem nome ainda. Não tem nome. Muito bem. Volante. Sim, o volante, mais aquele segundo volante para jogar como titular, possivelmente, depois das saídas do Colorado e do Igor Gomes. O nome que vazou, e é o nome mais difícil, é o nome que seria o melhor reforço, na minha opinião, é o equatoriano Mendes, que jogou a Sim. Copa pela seleção do Equador, jogou como titular, jogou bem, fez a dupla de volantes com o Caicedo, que joga na Premier League. Arboledinha está lá também tentando, também joga na Major League Soccer, no futebol norte-americano, também tem contrato se encerrando lá. E tanto, a questão é a seguinte, tanto o Alan Franco, o zagueiro, como o Mendes, vazando, fica muito mais difícil de contratar. E são essenciais nesse momento. Se você não contratar um zagueiro e um segundo volante, você já começa a temporada completamente capenga. Então, o Mendes é o nome do meio-campo. Mas vazou aí já dá uma complicada, né? Mas, enfim. Esse é um bom jogador, né? É um bom jogador, muito bom jogador. Esse jogador ele viria para ser titular em princípio. Meia. Antes de ir para a meia, só salientando, você percebeu? Nós estamos só no segundo volante. Quantos gringos o time teria? Pois é, essa E é uma aí tem uma questão. situação, né? Então vai vendo. Orejuela está no elenco. Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, zagueiro, Gabriel Neves, Mendes. Ainda nem cheguei no Caleri. Não dá para jogar todo mundo. Não dá para jogar todo mundo. Pela lei, Bom, são na 5. nossa conta temos 2 zagueiros, talvez um lateral esquerdo, mas não tem nome. Volante, 1, né? 2, 4. 4 por enquanto. Meia. Em princípio, não, né? Pois é. Meia é o que não falta, né? Em tese, embora todo mundo fale que o São Paulo não tem meia. Não tem meia no futebol brasileiro, né? Mas Mas assim. tem o Nestor, tem o Galopo, tem. Isso, o Wellington Rato, que pode Wellington ser Rato, boa. aproveitado nessa. Exatamente. É isso. É bom você frisar, porque Nestor e Galopo não entram como os volantes. O São Paulo, como volante, seria o Luan, que está fazendo uma boa pré-temporada, pode ficar. Pablo, Neves e possivelmente o Mendes, né? Seriam E o esses Thales? volantes. Thales Costa, exatamente.
E aí Galopo e Nestor sendo utilizados mais como meia. Atenção também, se confirmada a contratação do Mendes, volante, o jogador mais cobiçado do São Paulo na última temporada foi o Pablo Maia, Sim, que pela pode sair. idade é o jogador mais atrativo do São Paulo hoje. Né? Perfeito. E aí, por fim, atacante. Isso. Isso aí assim, tem o cara do Ceará, tem o cara que foi do Fortaleza, tá no Inter, tem, Isso, né? isso. Mas Vamos meio lá. todos meio. Vai lá, fala aí. Vazaram esses dois, os dois caras de lado barra centro já estão há muito tempo aí na mídia, né? O David do Internacional, aquele cara que jogou com o Rogério no No Cruzeiro e no Fortaleza. Fortaleza, Sim. que não foi nada bem no Inter. O Inter também quer se livrar, desde que tem uma boa proposta. O São Paulo está tentando chegar numa boa proposta. E o Marcos Paulo, o jogador que foi revelado pelo Fluminense e está emprestado, tá do Atlético Madrid, está sendo emprestado por outros times. O São Paulo tenta um empréstimo por 1 ano e o David talvez a contratação em definitivo. Esses dois jogadores são pedidos do Rogério, são essenciais para as características do time. Você viu como viralizou o nosso vídeo? Time mais jovem, Isso, mais rápido, isso mesmo. mais competitivo, mais fortaleza. David e Marcos Exatamente. Paulo seria isso. Então, esses são essenciais, né? O nome do Kleber, o centroavante pirulão do Ceará, assim como a reserva da lateral esquerda e a questão da zaga, o reserva do Caleri não necessariamente uma necessidade urgente, mas o São Paulo, se tiver uma oportunidade, vai atrás. Então, se você for pegar bem, esses três, o zagueiro canhoto, o lateral esquerdo reserva e o reserva do Caleri, são posições que o São Paulo procura, mas não são essenciais. O resto Certo. que são essenciais já vazaram os nomes, né? Claro, que são esses caras aí, né? David Mas, Marcos Paulo, Mendes, Alan Franco. mas Né? aí seria quantos atacantes? Não, são dois atacantes, com certeza. O Você vai centroavante contratar reserva, dois podendo chegar a atacantes. 3 reforços, se for o Kleber também, reserva do Caleri. Então temos 2 zagueiros, um lateral esquerdo, um volante e 2 atacantes. 3 atacantes. Então já são 2, 3, 4, são 7 reforços, então. Isso. Então seriam. Considerando que o lateral esquerdo talvez não seja agora, tal, né? É isso? Exatamente. Então é a contratação de 3 atacantes. Isso. Certo. Então 2 Sendo que zagueiros. o terceiro deles, o reserva do Caleri, não é prioritário. Se o São Paulo tiver uma oportunidade, sim. Os outros dois, David e Marcos Paulo, são prioridade. 2 atacantes, um lateral esquerdo, que também não é prioridade, nesse caso, o lateral esquerdo. Um volante, sim, prioridade. E 3 atacantes, sendo 2 prioridade. Isso, só que você falou atacante 2 vezes, é 2 zagueiros. Repete de novo, você tá com. Repete. Dois Vai. zagueiros, sim. Um lateral esquerdo, que não é prioridade. Isso. Um volante, Sim. nenhum meia. Sim. E 3 atacantes, sendo que Isso. 2 são prioridade. Agora Isso. vamos lá, vamos por nomes. Zagueiros, os nomes dos 2 são. Só tem um Só nome, tem um Alan nome, Franco, Alan zagueiro Franco. argentino que joga na Major League Soccer. E o outro não tem o nome ainda. Lateral esquerdo, não tem nome. Não, São Paulo tentou Bidu e René, não tem um nome ainda. Volante, o cara do Equador, o Mendes. Equatoriano Mendes. É esse no só o nome por enquanto. Isso, é ele. Tá. Meia não. Atacante, Kleber, que era do Fortaleza Inter. Não, esse David, é né? David, David, que era do Fortaleza Inter. Kleber, do Ceará Ceará. E o e Marcos terceiro, Paulo. Marcos Paulo, que era do Fluminense. O Kleber não é prioridade. Muito bem. Você tá até Você zonzo aí, você não consegue, vai, calma. depois do último Na, vídeo que na... você estava achando que era um desespero, você está mais calmo ou não? Não, nem um Não. pouco. Na verdade, saíram 11, podem chegar até 10, só que só chegaram 3. E Entendi. os nomes vazados, assim, não, para mim não precisaria necessariamente chegar 10, mas pelo menos 8 é necessário para começar a temporada, para não ter buracos em vários setores. E as Muito bem. contratações de um zagueiro que possa ser até titular e de um volante para ser titular e de outro atacante de lado que possa ser titular, você não tem nem como largar a temporada sem esses 3, 4 reforços.
Então, na verdade, até agora, como você falou no início do vídeo, só 3 confirmados. Então, muita gente saindo, pouca gente entrando. É, de fato, uma folha de pagamento bem menor em termos de direitos. De fato, é um time mais jovem, mas é um time, para mim, é um elenco menos qualificado que esse ano que está acabando. Isso, para mim, não tem nenhuma dúvida. Muito bem. Então é isso. Ficamos por isso. aqui. Mas É fique isso. ligado, que agora, a partir de agora, a gente voltou, hein? Voltou, acabou meu. a Copa. Tem Inscreva-se no sorteio da canal. Sul-Americana. Tem A sorteio gente da ainda. Sul-Americana. Isso mesmo, sorteio da Sul-Americana amanhã. A gente ainda tem o sonho de chegar a 240 mil inscritos esse ano. Exato. É isso. É o sonho. Estamos com 236. Faltam 4 mil, temos alguns dias. Vai, chamem parentes e amigos. E nos deem likes. Valeu. Tchau. Zoom.